Você já parou para pensar no que existe quando as luzes se apagam? Não a escuridão simples de um quarto sem lâmpada, mas aquela outra a que vive dentro de nós. O silêncio da floresta quando ninguém olha, o rio que carrega mais do que água, o vento que sopra, mas parece carregar vozes. Desde cedo, fomos ensinados a achar que o real é só o que se pode tocar. Mas no Brasil, talvez mais do que em qualquer outro lugar, o invisível nunca aceitou ficar em silêncio. O que chamamos de folclore não é uma coleção de fábulas infantis para colorir cartilhas escolares. É um espelho rachado, refletindo medos, desejos e cicatrizes de um povo inteiro. É também o sussurro dos indígenas que primeiro pisaram essa terra, a saudade dos africanos arrancados de suas casas, e o controle disfarçado dos europeus que tentaram impor seus deuses. O folclore é, em parte, aquilo que não conseguimos esquecer, mas também é o que inventamos para suportar. E talvez a pergunta seja: quando contamos histórias sobre sacis, curupiras ou mães d'água, quem é que está realmente sendo descrito? Eles ou nós? Imagine uma aldeia perdida na mata, sem eletricidade, sem relógios. O tempo é marcado pelo canto dos pássaros e pelo silêncio da noite. O escuro não é ausência, é presença. É nesse escuro que o mito nasce. Os povos indígenas já sabiam disso. Para eles, o mundo não se divide entre real e imaginário. O invisível é tão concreto quanto a terra pisada. O espírito da mata vigia. O rio tem guardiões. A caça exige respeito. Quando os colonizadores chegaram, trouxeram consigo uma fé que não aceitava rivais. Mas como silenciar o som da floresta? Como apagar a sensação de que cada sombra observa? O que chamamos de folclore brasileiro nasce justamente desse conflito, um choque de mundos, onde o medo se transforma em narrativa. O mito, em qualquer cultura, cumpre uma função vital. Ele organiza o inexplicável. Para os gregos, eram deuses. Para os nórdicos, gigantes. Para os brasileiros, seres híbridos que se escondem na mata, no rio, no fogo da cozinha. Mas há algo peculiar aqui. Nosso folclore não é apenas épico, é íntimo. O saci não habita o Olimpo, ele aparece no terreiro de casa. O curupira não mora no além, ele se esconde atrás da árvore que você quase derrubou. Essas figuras não estão distantes, estão perto demais. E há uma ironia nisso. O Brasil moderno gosta de se vender como o país do futuro, do progresso, do brilho do asfalto. Mas nas frestas, continua carregando mitos que pertencem a uma era pré-industrial. Um país que sonha com foguetes, mas ainda teme assovios na mata. Talvez porque nenhum progresso consiga enterrar de vez a sombra que nos acompanha. E aqui está o detalhe incômodo. O folclore brasileiro não é apenas coleção de histórias bonitinhas. Ele é, no fundo, um inventário de traumas. O medo da solidão, da perda, da violência. A saudade de uma origem arrancada. A necessidade de rir do que apavora. É por isso que, ao contrário das fábulas importadas, o nosso folclore tem sempre uma ponta de dor. A Iara não é apenas sereia sedutora, é a vingança de uma mulher que sofreu. O boto cor-de-rosa não é apenas um galanteador sobrenatural, é a forma de dar sentido a paternidades abandonadas. Quando olhamos de perto, cada mito carrega dentro dele uma confissão coletiva. E talvez seja por isso que eles nunca desaparecem. Feche os olhos. Pense em um menino de uma perna só, gorro vermelho, riso zombeteiro. O Saci. Ele é, talvez, o mais famoso dos nossos mitos. Mas olhe de novo. O que significa o Saci? Ele é o caos travesso, a força que bagunça a ordem. Derruba panelas, apaga lamparinas, assovia no escuro. No fundo, o Saci é a representação do imprevisto. Num país onde quase nada segue o planejado, o Saci é uma metáfora perfeita. Agora pense no curupira, o guardião da mata com pés virados para trás. Ele não protege a floresta por capricho, mas por necessidade. É a voz de um povo que já sabia,
séculos antes do ambientalismo, que devastar o que nos sustenta é um convite à morte. Seus pés invertidos são símbolo do caminho errado que insistimos em seguir. E a Iara, mulher transformada em sereia, que canta e encanta. Não é curioso que sua beleza leve à perdição? A Iara é arquétipo da tentação e da vingança, mas também um alerta contra a violência sofrida por mulheres indígenas. Ela não é mito gratuito, é denúncia em forma de fábula. O boto, por sua vez, surge em noites de festa. Ele seduz, engravida, desaparece. À primeira vista, uma anedota folclórica. Mas pense, quantas mulheres foram abandonadas sem respostas? O boto é desculpa mágica para um abandono real. Um mito criado não só para explicar o inexplicável, mas também para suportar o insuportável. E o que dizer da mula sem cabeça? Punida por um amor proibido, condenada a vagar cuspindo fogo. O mito aqui é disciplinador. O corpo feminino vigiado, castigado, transformado em monstro. Cada figura do nosso folclore é mais do que uma história. É um arquétipo condensado. Eles não são apenas personagens, são espelhos. Talvez seja por isso que ainda resistem. Não importa quantos desenhos animados transformem o Saci em mascote, nem quantos livros didáticos simplifiquem o Curupira. No fundo, eles permanecem inquietos, porque o mito não precisa da crença literal para existir. Basta que uma parte da nossa mente continue desconfiando. E convenhamos, todos nós ainda desconfiamos. Ao ouvir um barulho na mata, ao sentir uma corrente fria à noite, ao perceber um vazio no olhar. Nessas frestas, o mito ressurge. O folclore brasileiro não é apenas coleção de personagens pitorescos. É uma galeria de símbolos vivos que respiram dentro da nossa psique coletiva. E se eles nos parecem estranhos, é porque nos reconhecemos demais neles. Agora imagine as ruas de uma cidade pequena no interior, numa noite de agosto, bandeirinhas coloridas, fogueira acesa, cheiro de milho e quentão. A música começa. É festa do folclore. Mas perceba, o que se celebra não é apenas o passado. É uma tentativa de manter vivo aquilo que insiste em ser esquecido. O folclore brasileiro, apesar de catalogado por estudiosos como Câmara Cascudo, nunca foi objeto de museu. Ele vive no corpo, nas danças de boi-bumbá, nas cirandas de Pernambuco, nas congadas que misturam fé católica com memória africana. Ele está na criança que ainda ouve a avó contar do lobisomem que rondava a estrada, no pescador que, mesmo rindo, evita assoviar à noite no rio, no lavrador que pede licença ao cortar uma árvore. Em um país que se apressa para apagar suas contradições, o folclore é um lembrete desconfortável. Nossa identidade não está só nos arranha-céus e nas novelas. Está naquilo que não conseguimos eliminar. E aqui há uma surpresa. O folclore não é estático. Ele se reinventa. Hoje, circula em memes, reaparece em músicas eletrônicas, inspira quadrinhos e filmes de terror. O Saci pode estar em HQs urbanas. O Curupira pode ressurgir em games independentes. Longe de morrer, o mito se adapta. Porque mito é organismo vivo, muda de pele, mas não de essência. E talvez essa seja a lição. Não importa o quanto o Brasil tente se modernizar, sempre haverá algo de arcaico, de invisível, que nos acompanha. O momento de virada está aqui. O folclore não pertence ao passado. Ele não é relíquia. Ele é a sombra que caminha ao nosso lado. Quando você ri de um mito, não o apaga, apenas confirma que ele existe, mesmo como caricatura. E o que é mais perturbador? Esses mitos não descrevem seres mágicos, descrevem a nós mesmos. O Brasil é o Saci travesso, rindo do caos. É o Curupira, tentando proteger uma floresta que arde. É a Iara, transformando dor em canto. É o Boto, fugindo das próprias responsabilidades. O folclore é a forma como nos olhamos sem filtro. Ele é a máscara e o rosto, a sombra e a luz.
E é nesse espelho que descobrimos que, no fundo, o invisível nunca deixou de estar aqui. No fim, tudo se reduz a uma pergunta: quem somos quando não estamos olhando? O folclore brasileiro não é lição escolar, nem pretexto para festas temáticas. Ele é a respiração subterrânea de um país que não sabe se explicar. Cada mito é uma cicatriz, cada lenda, um suspiro. O saci, o curupira, a iara, a mula sem cabeça, todos eles são fragmentos de uma psique coletiva que ainda sangra, ainda ri, ainda deseja. Enquanto insistirmos em chamar de invenção o que na verdade é confissão, seguiremos cegos diante de nós mesmos. O Brasil moderno pode erguer prédios, lançar foguetes, acelerar tecnologias, mas basta um assovio na mata para que tudo desabe em silêncio. E talvez seja essa a nossa condenação, ou nossa salvação, porque não existe identidade sem sombra, não existe povo sem mito, não existe futuro sem passado. E se o Brasil quiser de fato compreender quem é, terá que aprender a escutar não o que grita nas avenidas, mas o que sussurra nas matas, nos rios, nas memórias ancestrais. O invisível nunca desapareceu. Ele apenas espera que alguém tenha coragem de ouvir. No fim, você só vai se lembrar se decidiu acordar.